Bom dia, oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 3 do nosso livro, que vai falar sobre a Revolução Industrial. Primeiro, quando a gente ouve a palavra revolução, o que seria essa palavra revolução? A revolução é uma mudança profunda na sociedade. Essa mudança ela é econômica, social, tá? Então, na Inglaterra, começou-se esse processo de revolução industrial no século XIX. A Inglaterra foi a pioneira desse movimento, ou seja, ela que deu início a esse movimento. E depois de um tempo, esse movimento foi atingindo outros países. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o que a gente chama de oficinas de artesanato. O que eram essas oficinas de artesanato? Eram os locais onde esses trabalhadores vão utilizar ferramentas manuais simples e vão produzir em pequena escala. Tá? Eles conheciam todas as etapas porque eles produziam todas as etapas. Então, se ele vai produzir um sapato, ele vai produzir desde o início da sola até o final, colocar o cadastro. Então, eles conheciam todas as etapas da produção. Quando a gente tem esse período de revolução industrial, nós temos o que a gente chama das manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde os trabalhadores faziam tarefas, sobre o olhar, sobre o controle dos donos e dos supervisores. Nessas oficinas, quem liderava, ficava clara essa diferença entre trabalhador e patrão. Quem liderava era o patrão. O patrão tinha dinheiro, e essas pessoas recebiam pela sua mão de obra. Nas manufaturas, houve um processo de divisão do trabalho e produção em série. Então, o trabalhador ele vai cumprir tarefas cada vez mais específicas, ou seja, se antes eu produzia o sapato inteiro, agora eu vou fragmentar a produção e eu vou fazer uma parte daquele produto. Então, eu vou sempre produzir o cadastro, por exemplo. Então, eu nunca vou saber, o final da minha linha de produção, qual é o meu material. Então, por exemplo, na produção de alfinetes em uma manufatura, uma pessoa puxava o arame, a outra endireitava, a terceira cortava, a quarta afiava a ponta, a quinta afiava outra ponta, a sexta colocava a cabeça e a sétima dava o polimento final. Então, cada um tinha o seu local próprio na produção, sem poder mudar essa produção. Com a chegada ao primeiro momento da Revolução Industrial, nós tivemos o aumento das fábricas, ou seja, a troca da mão de obra humana pelas máquinas, e tivemos também máquinas a vapor. Essas máquinas a vapor faziam com que a produção fosse muito mais rápida, já que a produção manual, o ser humano demorava lá 10 dias para produzir um tênis. Com as máquinas, esse tênis seria produzido em 5 dias em muito maior quantidade, tá? Então, com essa primeira revolução industrial, os meios de transporte também evoluíram, porque eles precisavam acelerar o deslocamento da mercadoria e das pessoas. Ou seja, eles precisavam fazer com que essa mercadoria atingisse outros lugares, tá? Eu mostrei aqui para vocês nessa imagem o primeiro navio a vapor. Ele levava as mercadorias para os locais mais longe. Então, devido a esse primeiro momento, a gente tem esse crescimento dos meios de transporte, tá? Aqui, por exemplo, é uma locomotiva a vapor. Essa locomotiva servia para transportar matéria-prima, e pessoas. No segundo momento da Revolução Industrial, lembrando, gente, que esse primeiro momento da Revolução Industrial vai se concentrar na Inglaterra, somente na Inglaterra. No segundo momento da Revolução Industrial, ele já vai alcançar outras regiões, como a Europa, tá? A Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia, Estados Unidos, Japão, todos esses já começam a ser atingidos. As suas principais características vai ser a utilização dos aços para ferramenta, tá? A criação dos trilhos, a energia elétrica, tudo isso vai marcar a segunda fase da Revolução Industrial, além das máquinas, derivadas de petróleo. Então, a locomotiva, ao invés de ser a vapor, ela vai passar a ser elétrica. Nós vamos ter, nesse segundo momento, a facilitação dos meios de comunicação. Então, a gente tem a invenção do telégrafo, do telefone, tá? No terceiro momento da Revolução Industrial, a gente vai ter
o avanço das tecnologias, como, por exemplo, a informática, a microeletrônica, a robótica e a engenharia. Nós vivemos no terceiro período, tá? No terceiro momento da Revolução Industrial. Uma característica desse terceiro momento é o aumento da produção industrial com cada vez um número menor de trabalhadores. Então, essa revolução industrial causa um desemprego porque a gente perde a mão de obra humana para as máquinas. Por que, gente? Que logo na Inglaterra, por que foi a Inglaterra que deu início aí a esse processo? Por diversos motivos que eu coloquei aqui para vocês. A Inglaterra detinha reservas de carvão e ferro, o que fazia com que facilitasse lá as máquinas a carvão, a vapor, né, as locomotivas, os portos naturais e os rios navegáveis, que ligavam a outros locais com facilidade, mão de obra barata, aumento do mercado consumidor, bastante recurso financeiro e além da Revolução Inglesa, que tinha uma burguesia no poder que precisava de dinheiro e desenvolver o capitalismo. Então, eu coloquei para vocês as 3 pontos aqui principais da Revolução Industrial, as 3 fases, tá? Que é a produção artesanal, a manufatura e a produção mecanizada. Lembrando que aqui nós podemos ver uma indústria, tá? Com maquinário produzindo tecidos. Lembrando que esses operários que trabalhavam nessas fábricas viviam em condições desumanas, tá? Eles tinham um trabalho rígido, um ambiente de trabalho sujo, sem nenhuma segurança, uma jornada de 12 a 16 horas por dia, não tinham direitos trabalhistas, os salários eram muito baixos, tá? Eles viviam perto da fábrica, né, em cortiços para poder facilitar o transporte para o trabalho e também eram exploradas tanto mulheres e crianças. Então, todos trabalhavam nessa fábrica para ganhar um valor muito baixo. A vida e o trabalho dos operários. Eu coloquei essa charge, olha, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Observem bastante essa charge, que a gente vai discutir sobre ela no nosso grupo durante a aula.